do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a segunda-feira da quarta semana da Quaresma e ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. A primeira leitura nos é dada do profeta Isaías, no seu capítulo 65. E o que nos vai falar? Dos novos céus e da nova terra. Aqui é algo que vai ser depois levado a toda tradição, em especial textos apócrifos da cultura judaica, mas também será muito utilizado pelo Novo Testamento, em especial Apocalipse, São Pedro, entre outros. E o que o Senhor tem a dizer e quer a dizer a cada um de nós? Assim fala o Senhor: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Partamos nesses dois versículos de algumas reflexões em relação àquilo que está escrito aqui. Devemos de ter em conta que cada palavra da Sagrada Escritura, escutava isso no retiro semana passada da irmã palestrante, tem um porquê de estar ali. Infelizmente, muitas vezes as traduções são imprecisas, não trazem a profundidade daquilo que nós necessitamos compreender do texto. E o Senhor está falando da criação de um novo céu e de uma nova terra, onde o passado será esquecido, não retornará à memória. Nós sabemos desta criação. Ao Apocalipse de São João, nós refletimos justamente o final dos tempos, onde não haverá mais dor, nem ranger de dentes, nem sofrimento, nem tristeza, não sentiremos mais fome, não passaremos por nada daquilo que é sofrimento, tristeza, lágrima, pranto, gritos, fadiga, e ainda nem a morte exultará mais. É uma criação misteriosa. É a realização definitiva do desígnio de Deus, onde todos terão Cristo por cabeça. Isso encontramos no Novo Testamento, no Apocalipse em modo especial. Então o Senhor quer restaurar tudo, aquele estado original, onde não existia nenhum obstáculo para o serviço dos justos, o serviço dos santos, agora participando da glorificação do Cristo ressuscitado. E aqui nós devemos de ver que este efeito deveria de estar começando a ser produzido em nossas almas pelo caminho que estamos trilhando com a Quaresma, mas não somente, com o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida com Deus. E surge um questionamento em relação a tudo aquilo que vivemos com o Senhor.
pela transformação de vida, pela nossa busca de Deus, a nossa busca de conversão, já está em ato a nossa participação na restauração da criação, onde nós estamos buscando servir a Deus naquela santidade original, participando da glória de Jesus ressuscitado. Ou nós ainda estamos permanecendo em um mundo muito biológico, materialista, muito na razão daquilo que podemos tocar, das nossas sensações, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. O Evangelho vai nos mostrar que não é isso, não é assim que o Senhor pode realizar em nós a sua graça de forma plena. Não é assim que nós alcançamos os milagres que necessitamos em nossa vida. É necessário que acreditemos nesta transformação, nesta realização que o Senhor já começou com a sua vinda de forma humilde para a nossa salvação e que foi plenificada com a sua paixão, morte e ressurreição. E nós, mais uma vez questiono, temos vivido esta fé, esta entrega ao Senhor, esta fidelidade à promessa do Senhor, onde Cristo será a nossa cabeça e viveremos plenamente para Ele, não mais ao nosso egoísmo e apegados a nós mesmos? Nesta nova terra, neste novo céu, ali haverá somente alegria e exultação. Só isso. Com tudo aquilo que o Senhor vai criar. Então, o Senhor mostra que aqui não teremos alegria sem fim, como diz o texto. Aqui a alegria é passageira, tanto quanto a nossa vida é passageira. E por isso devemos de encontrar a alegria verdadeira, a alegria que somente Deus nos dá, a alegria plena. E temos encontrado em Deus esta alegria. Continuemos. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem que morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. O que podemos tirar, ou ao menos fazer, em forma paralela com a vida do mundo hoje, com a realidade que nós nos encontramos hoje deste texto? Somente ali o Senhor poderá se exultar conosco, se nós nos colocamos em caminho de quem quer habitar nessa cidade santa. Mas isso exige de nós um compromisso de sermos filhos, como escutamos ontem no Evangelho, de amarmos o Pai, de obedecermos ao Pai, não como um patrão cruel, mas na obediência daquele que sabe que o Pai quer o seu bem e o que quer é a sua felicidade. É o compromisso de nossa parte, a nossa fidelidade ao amor de Deus, amor que não é sentimento. E o Senhor fala tudo que não existirá, nem sofrimento, nem pranto, nem grito de dor. E depois, o que segue que podemos colocar em paralelo com a infelicidade que o mundo porta às nossas vidas no dia de hoje. Entendemos o que o texto quer dizer, mas podemos colocar em paralelo com os fatos do cotidiano. Não haverá crianças condenadas a poucos dias. Ai, crianças que nascem e morrem, não. Hoje a ciência está avançada, isso não acontece mais, não. Infelizmente, sabemos muito bem que as crianças mortas nos ventres de sua mãe, de forma por escolha daquelas que as geraram, são muito maiores do que tantas pessoas mortas na guerra ou mortas ao longo do ano. Vemos, estas crianças são aquelas também condenadas a poucos dias de vida e não chegaram a ver a luz do dia. Ali não haverá isso. Então,
O Senhor aqui já está fazendo um alerta que devemos de ter diante de nós. Um cristão que aceita a morte de uma criança de poucos dias de vida, ainda no ventre de sua mãe, não tem como participar desta cidade celeste, porque está contra aquilo que rege a cidade, que é a vida. Não a vida somente física, mas a vida verdadeira. Ainda, nem anciãos que não completem 100 anos, seus dias, aliás. O que quer dizer isso? Sabemos que no nosso mundo está em ato a questão de levarem os idosos a terminarem sua vida, a terminarem por própria escolha. Nós sabemos esta palavra qual é. E ali não haverá pessoas assim. O Senhor está mostrando não somente a questão de ser ancião em questão de número de anos, mas a questão da sabedoria que a idade traz. A sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria humana. O conhecimento de Deus. Recordemos, muitos jovens podem ser anciãos, como dizem os textos sagrados, por causa de viverem a sabedoria divina. Mas o Senhor coloca dois fatos que estão acontecendo em nossos dias de forma tremenda. E nós temos lutado pela vida, apoiado a vida e não a morte? Ou temos aceitado que tudo isso aconteça diante dos nossos olhos? Ah, se a pessoa quer, deixe escolher. Não podemos, não devemos aceitar. Devemos de viver a plenitude da sabedoria da vida, que não é regida somente pelos anos, porque muitas pessoas escolhem de forma errônea, em vários países, a eutanásia. Independente da idade, até mesmo jovens. Mas não morrem, e essa que é a maldição, na sabedoria, não na sabedoria humana, mas no conhecimento de Deus. E nós, o que temos feito dentro das nossas possibilidades para mostrar que isso é um erro para aqueles que estão à nossa volta, para os nossos irmãos e irmãs, para a nossa família? Passemos brevemente pelo Salmo. O refrão nos diz: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Aqui está o segredo da vida. É somente em Deus que nós somos tirados do caminho da morte. Somente nele que conseguimos viver. Somente quando estamos com ele que os inimigos não riem de nós. Ah, padre, mas tantas pessoas na nossa vida riem da nossa fé. Sim, mas a alegria deles é falsa. Podem rir por, sei lá, achar que somos loucos, que estamos perdendo o tempo de nossa vida, fazer chacota de nós e se alegrar com isso. Mas a alegria verdadeira somente estará conosco, porque estamos com Deus. Passemos ao Evangelho, que hoje é tirado de São João, capítulo 4. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua pátria, na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que seu filho estava vivo.
O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos que ter presente diante de nós? Antes, neste mesmo capítulo, o Senhor Deus estava com a samaritana. Jesus passou pela Samaria, estava em Jerusalém, ou melhor, na Judéia. Depois passa pela Samaria, coisa que nenhum judeu sensato faria, porque é terra dos pagãos, e volta para a pátria que o acolheu. Jesus, ao declarar que um profeta não é honrado na própria pátria, na terra, está falando tanto da Judéia quanto da Galiléia. Jesus nasceu em Belém, Judéia. Cresceu em Nazaré, Galiléia. Duas pátrias, onde nasceu e onde foi acolhido. E aqui vemos Jesus falando da questão da fé, justamente da Samaria. Os samaritanos não pediram nenhum sinal a Jesus. Simplesmente acolheram o que Jesus lhes ensinara e viveram aquilo que Jesus pregara. Aqui está a diferença. Os judeus e os galileus pedem sinais para acreditar em Jesus. Os samaritanos acreditaram em suas palavras. E sabemos quantos samaritanos, que muitos, inúmeros samaritanos aderiram à fé em Jesus, não mais por ouvirem a samaritana falar, mas porque eles mesmos tiveram contato, viram e ouviram Jesus. Mas o que mais o Senhor tem a dizer neste evangelho? Sigamos o texto. Os galileus acolhem bem a Jesus. Ele volta para Caná da Galileia, onde fez o primeiro milagre, o primeiro sinal. Não são milagres. João chama de sinais, para que creiam nele. São sinais que apontam para uma realidade muito maior. E este sinal que aqui se apresenta também tem uma realidade maior para meditarmos. E havia em Cafarnaum, não é em Galiléia, em Cafarnaum, um funcionário do rei, um pagão. Um pagão. Devemos de recordar que Jesus realizou a maior parte do seu ministério em Cafarnaum. Ali ele estava com Pedro, na casa de Pedro, na sua casa, que é a casa de Pedro. Ali realizou a maior parte do seu ministério. E mostra Jesus com o que vai acontecer, que a fé precede os sinais. A fé deve de preceder os sinais. Jesus não pode realizar milagres sem fé. Sigamos ainda mais o texto. Este oficial, sabendo que Jesus está na Galileia, vai até Jesus. Vai até Caná. E por quê? Porque seu filho estava morrendo. Está desesperado, um pai preocupado com seu filho e sabe que Jesus pode fazer algo, porque teve notícias das coisas que Jesus realizara. Recordemos, João nos mostra os 3 anos do ministério de Jesus. Muitas das coisas que os outros evangelistas colocam se encontram já no 3º ano de ministério, enquanto João nos mostra, aqui é o 1º ano. O funcionário do rei, ao encontrar Jesus, vai pedir um milagre. Mas antes, Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Aqui Jesus tem uma queixa real, que é uma queixa também para nós. Muitas vezes nós tentamos a Deus para saber a sua vontade. O que Deus quer que eu faça? E não estamos falando em coisas que são difíceis de saber. São coisas complexas que são raras em nossa vida. São coisas simples. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na Bíblia.
nos mandamentos, nas suas leis, nos ensinamentos da igreja. E por que tentamos ateus fazendo esta pergunta? Muitas vezes, nós achamos que a vontade de Deus é uma coisa impossível e inalcançável, mas não é. É uma coisa possível e alcançável. Não é impossível. Basta que nós nos apliquemos a viver. Devemos de compreender que Deus quer que usemos a cabeça. O problema é que nós, muitas vezes, temos a necessidade que alguém nos diga aquilo que queremos saber. Um exemplo. Alguém que te pergunta, padre, na solenidade, que caiu no tempo da quaresma, eu posso comer carne se é sexta-feira? O que diz o mandamento da igreja? Que sim. Então por que você está me perguntando se você sabe que o mandamento é esse? Estamos vendo que temos a necessidade que alguém diga. E estamos tentando. Nós sabemos muitas coisas. O Senhor quer que usemos a cabeça, que nos apliquemos naquilo que nós conhecemos e façamos. Mas nós nos aplicamos a acreditar, a ter fé, a realizar o que Deus nos pede. E o funcionário do rei vai dizer: desce antes que meu filho morra. E Jesus, o que vai fazer? Vai, podes ir, teu filho está vivo. E ele acreditou. Ele volta, começa o seu caminho de volta a Cafarnaum. Ele acredita naquilo que Jesus fez. A fé precedeu o sinal, a fé precede o milagre. Ele vai embora acreditando, bem, se Jesus prometeu, então ele vai realizar. Jesus cura a distância e mostra que para quem crê, toda a barreira é superada. Sabe qual é o problema? Nós queremos um atendimento VIP, um atendimento exclusivo de Jesus. Não, Senhor, se não for assim, se o Senhor não realizar desse jeito, se não aparecer, se eu não tiver uma visão, se eu não tiver uma flor, se não acontecer isso ou aquilo, cuidado, cuidado. Por quê? Porque você não está confiando. O que você está querendo é fazer uma cenografia para validar aquilo que vai acontecer na tua vida. Como se Deus fosse um mago. E Deus não é. Ele precisa da tua fé, da tua cabeça, da tua sabedoria para aplicar a viver aquilo que ele pede. E ele vai realizar aquilo que você está pedindo, se aquilo é lícito para a sua salvação. Mas nós estamos realmente nos aplicando dessa forma, confiando que para o Senhor não há barreira e que Ele pode fazer aquilo que estou necessitando que faça para a minha salvação, para a minha libertação? Ou quero uma cenografia para que realmente aconteça a graça? Se não for assim, a graça não acontece. Quero um Deus mago. E devemos de compreender que o Senhor nos dá muitas graças. E uma única graça seria suficiente para santificar uma pessoa. E devemos de saber aproveitar as graças que Deus já nos concedeu. O problema é que nós não aproveitamos. E se nós desperdiçamos as graças que Deus nos deu, nós estamos tentando a Deus. E esta é a forma mais eficaz de bloquearmos sua graça no nosso espírito, na nossa alma. E quais graças o Senhor deu a mim e a ti? O que o Senhor realizou, nos concedeu de graça e que nós não estamos aproveitando e não estamos utilizando bem? Se nós continuarmos desta forma, bloqueando a Deus, ele não vai poder realizar mais nada em nós, não porque ele não quer, mas porque nós não vivemos aquilo que ele nos deu e que nos concede. E vemos que o Pai acreditou. E depois de ver a graça acontecer, ele abraçou a fé com toda a sua família. Todos aderiram a Jesus. Deixou o seu paganismo para viver a fé no Cristo. A fé que muitos judeus e galileus que conheciam o povo de a fé de Israel perderam, não viveram. E eu e você, meu irmão, minha irmã, o que temos feito? Temos realmente vivido estas graças que o Senhor derrama em nossas vidas?
Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver cada vez mais aquilo que o Senhor nos pede e nos ensina, acolhendo verdadeiramente suas graças em nós, para que assim, nos deixando santificar e transformar pelo Senhor e vivendo cada vez mais na sua santidade, naquilo que o Senhor nos pede, possamos alcançar a graça de um dia habitar com Ele na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Um excelente dia a todos.